agora que estou a sair do monte, eu vou proferir umas palavras. Bom dia. Palavra está preferência, bom dia. Então, um bom dia cheio de unção, né? O bom dia tem unção. Você sente o peso da glória nesse bom dia. Bom dia. Deus, quando criou o homem, criou com um propósito. E colocou naquele jardim com um propósito. E a Bíblia está nos falar para guardar e lavrar a terra. Ou seja, para servir. Deus colocou o homem aí para servir. Amém? Amém. E obedecer a Deus, né? Porque aí era um lugar de encontro. Apesar de Deus ter feito o homem para o louvar, para o honrar, para dar glórias a Deus, Deus colocou também o homem naquele jardim para cuidar daquele jardim. Por quê? Porque aí era um lugar de encontro. Amém? Aí era um lugar de encontro. E nesse momento eu pensei assim, hoje em dia, qual é o lugar de encontro com Deus que nós temos? Não são os templos. Porque a Bíblia está nos falar que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas Ele quer continuar no lugar que Ele fez. Ele fez, lugar que foi Ele que fez, não homem algum. Porque as nossas mãos estão cheias de sangue. Ele quer continuar no lugar dele, ou seja, que lhe pertence, que foi feito por Ele, um lugar santo, que é o nosso coração. Amém? Amém. Ele quer continuar a habitar ali, no lugar que Ele fez. Não é homem algum. Não, Ele não quer continuar a habitar, Ele não quer o templo. Ele está nos pedindo para que nós cuidemos dos nossos corações. Amém? Amém? Amém. E a Bíblia está a dizer, porque todos quantos receberam. Sim. Se recebemos é porque aceitamos. Amém? Amém. Aceitaste, né? É porque teve alguém que pregou. É porque teve alguém que falou. Teve alguém que também aceitou viver o propósito dele, ou seja, viver o propósito de Deus em sua vida e transmitiu a palavra para ti. Amém? Amém. Certo. Então, se você aceitou, porque alguém pregou, porque alguém fez com que o propósito de Deus em sua vida se cumprisse, eu penso que está mais do que na hora de você também, né? Está mais do que na hora de você também aceitar e viver o propósito de Deus em sua vida. Essa é a parte cabeluda. Amém? Amém. Eu creio que até as nossas próprias escolhas no dia a dia deveriam ser baseadas no nosso propósito. E o Pedro, quando estava a falar sobre o reino, sobre aquilo que nós procuramos conquistar, eu fui logo pensar no nosso propósito. Hoje em dia, né, muitos de nós colocaram o propósito de lado. Eu primeiro vou conquistar o mundo. Não pensei nisso. Vou ter dinheiro, vou ter casa, vou ter carros. E só assim, quando sobrar tempo, eu vou começar a fazer as coisas de Deus. Mas eu estou olhando para os profetas primeiro. Ver cada um deles que aceitou a viver o propósito de Deus. E depois estou a olhar para os discípulos que também aceitaram viver o propósito de Deus. Eu estou vendo eles que da primeira hora que eles tiveram contato com a palavra, e a Bíblia está a nos dizer que aqueles que têm contato com Deus, se encontram com Deus, têm um encontro com Deus, eles são totalmente diferentes. A partir daí eles são totalmente diferentes. Mas olham para nós mesmos, para nós. Cada um se olha e vê se realmente você é diferente. E nós aqui foi um tema de oração que muitos de nós éramos diferentes, amém? Amém. Já não somos aqueles que nós éramos. Porque nós temos anseio de viver o que Deus tem para nós. Quando nós aceitamos, nós tínhamos esse anseio de viver o que Deus tem para nós. E não nos importava mais nada.
Não nos importava mais nada. Nós queríamos viver aquilo que Deus tinha para nós. Mas fomos conquistados pelo mundo. E colocamos de lado o nosso propósito. Colocamos de lado o nosso propósito. Eu estou a ver os profetas a viverem o propósito dele. Por isso é que, vamos assim dizer, é que eles eram homens extraordinários. Né? Muitos de nós dissemos isso, eram homens extraordinários. Ou seja, talvez tenham uma porção redobrada. Mas não, eles simplesmente viveram o propósito de Deus. E às vezes o que nos preocupa é dizer, se nós vivemos o propósito de Deus, o que será das nossas famílias? O que será de nós? Vamos comer o quê? Vamos comer o quê? Mas o que Davi está a falar? Eu nunca vi um servo, um justo, a mendigar o pão. Glória a Deus. E nós não estamos vendo ninguém na Bíblia mendigar pão, a não ser a vontade de Deus. A não ser a vontade de Deus, a não ser que Deus tenha alguma coisa para lhe ensinar, alguma coisa para fazer por intermédio daquela situação. Amém? Amém. Amém. Muitas das coisas nós não estamos vivendo o propósito de Deus nas nossas vidas. Muita coisa poderia acontecer, ou muita coisa vai acontecer quando nós começamos a viver o propósito de Deus em nossas vidas. Deus me olha. Muitos de nós somos boca de Deus para nossas famílias. Muitos de nós somos boca de Deus para nossos amigos. Muitos de nós somos refrigério para almas que estão atormentadas. Muitos de nós somos meios que Deus vai usar ou que Deus pode usar para alimentar muitas outras gentes, muitas outras pessoas, mas nós não estamos a viver na plenitude. Nós dissemos que aceitamos. Amém? Você aceitou Cristo como teu Senhor e Salvador, mas aceitaste viver aquilo que Deus tem para ti? Estás disposto a viver aquilo que Deus tem para ti? Ou simplesmente queres a salvação e acabou? É como a história de alguém que contou-me, não, penso que vi no YouTube, que ela é casada com a sua esposa, casaram. Mas sempre que a mulher pede para lavar a louça, ele diz assim, se eu não lavar, vai se divorciar de mim? A mulher diz que não. Já viu. A mulher pede para limpar, varrer. Se eu não varrer, vai se divorciar de mim? É uma questão de porque divórcio. não é uma questão de divórcio. O mesmo acontece conosco. Aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, mas nós não estamos dispostos a fazer nada. Nós não estamos dispostos. Uma questão de salvação. Porque já fomos salvos, né? Pela graça, né? Temos fé simplesmente, aceitamos, temos fé que somos salvos, porque a Bíblia nos fala que a salvação vem pela graça, né? Por intermédio da nossa fé, né? Amém? Amém. Então, cremos que somos salvos, porque essa graça nos alcançou. E agora, o que é que você está fazendo? Não está a contribuir. Nós não estamos a contribuir para que outros também alcancem essa graça, para que nós sejamos um meio de outros alcançarem essa graça. Nós não estamos a dizer que todo mundo vai sair na rua, evangelizar, pregar, não. Mas você sabe como você pode contribuir. Bom, seria bom. Todos nós sabemos. Porque eu sei que do mesmo jeito que eu sinto quando Deus fala comigo, né? Do mesmo jeito que nós sentimos quando Deus fala conosco por intermédio da oração, Deus também coloca em nós o desejo, o anseio de fazer alguma coisa. Não pensa que é profética, tem que ser, o nosso propósito tem que ser algo profético, não. Deus te coloca alguma coisa no teu coração, você sente alguma coisa que não está bem, que você deveria ter feito, que você não faz. Talvez ajudar um próximo que precisa. E
Não sei se já partilhei isso convosco. Eu sei que Deus une propósito, Deus não une vidas, mas une propósito. E sempre que nós orávamos, Deus sempre nos direcionava a mesma coisa, era sempre a mesma coisa. Sempre que nós conversávamos, era sempre a mesma coisa. Eu sei que, como vocês sabem, os que têm mulher, que quando se uniram não foi simplesmente para serem felizes e acabou. É porque vocês viram que Deus pode fazer alguma coisa por intermédio da vossa união. Mas isso será que está a se cumprir? Não. Então é o propósito de Deus. Deus vos uniu com aquele propósito e vocês conseguiram enxergar o propósito de Deus na vossa vida. Vocês sabiam que não é esse o propósito. Nós estamos juntos não porque simplesmente nos amamos, não porque gostamos um do outro, não porque és a mais bonita ou sou o mais bonito, mas porque Deus nos uniu para fazer isso. E eu estou conseguindo, e nós vimos que Deus quer que nós façamos isso. Isso é que nos levou a nos unir. Casamos, nós não estamos a cumprir com aquilo. E estamos muito distantes de alcançar. Fomos corrompidos ou fomos seduzidos pelos impérios, pelos reinos de Deus. Também queremos ter uma casa com piscina, também queremos ter um carro último modelo. Então vamos priorizar isso. Vamos trabalhar para que isso aconteça. E quando chegamos lá, temos dinheiro que falta no banco, aí sim vamos começar a caminhar em direção ao nosso propósito, a fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Não vai fazer, né? É assim que estamos a levar a nossa vida. Queremos constituir primeiro o mundo, ou seja, queremos conquistar o mundo. Viver é difícil. Tem uma história que contam muito na igreja metodista de um certo velho que ele se converteu aos 70 anos. E no dia do seu batismo, ele saiu, depois de ser batizado, ele ficou todo a chorar. Só estava em choro. E as pessoas disseram por que estava a chorar. As pessoas estavam perguntando, queriam saber, talvez seja a alegria de ser batizado, mas ele disse não. Eu tenho 70 anos, já ando de muleta, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer para Deus? Que ele compreendeu o que Deus fez por ele. Ele se perguntava, o que é que eu posso fazer para Deus, para trazer mais pessoas para Deus? O que é que eu posso fazer? Eu não consigo fazer nada. Talvez estamos esperando chegar até lá. Quando estamos na reforma, talvez temos já todo o tempo do mundo, né? Vamos começar a trabalhar para Deus. Né? Que nós vimos, né? muito sinceramente, nós vimos nas nossas igrejas, muitos papais que já não trabalham e vão para a igreja, né? Fazem alguma coisa. Talvez nós também estamos à espera. Mas aí já não temos o mesmo vigor. Não estamos a dar o nosso melhor para Deus. Estaremos a dar o resto para Deus. Aproveitamos o mundo, conquistamos o mundo e o que restou de nós, vamos entregar para Deus. Sem saber que Deus entregou o seu melhor para nós. Deus entregou o seu melhor para nós. E nós queremos dar o resto para Deus. A importância de viver o propósito de Deus em nossas vidas é você no final depois dizer que nem Paulo, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.